Olá, alunos. Vamos dar início à nossa aula de física, o nosso curso de física. Vale enfatizar que todo o material postado, todas as atividades, todas as videoaulas postadas lá no Google Sala de Aula equivalem a um curso de física. Claro, um curso de física equivalente, à série, ao ano em que vocês estão, curso de física básica de nível médio. Por essa razão, eu recomendo a vocês que, quando vocês forem estudar os materiais lá no Google Sala de Aula, procurem ver os materiais, as videoaulas, na sequência em que foram disponibilizados. Evite pular etapas. Bem, dito tudo isso, vamos para a nossa aula. Iniciando nossos estudos de eletromagnetismo, que é o conteúdo de física correspondente à terceira série, do ensino médio, iremos começar, obviamente, pelo começo. E o começo, digamos assim, se trata da eletrostática, dos estudos relacionados à eletrostática. Então, essa aula corresponde a uma introdução, uma breve introdução à eletrostática, beleza? Então, antes de começarmos o conteúdo de fato, de eletrostática, eu gostaria de trazer essas perguntas aqui com a intenção de causar em vocês uma certa inquietação no que diz respeito ao que é eletrostática, tá? Então, a primeira pergunta diz: o que é a eletrostática? E por que estudar a eletricidade? Qual a justificativa de estudarmos eletricidade, no terceiro ano do ensino médio? E a terceira e última pergunta diz o seguinte: do que é composta a matéria? Do que é feita a matéria na sua unidade mais fundamental, digamos assim, ok? Dessas três perguntas, eu acredito que depois dessa aula, duas delas vocês conseguirão responder, que é a primeira e a última pergunta. E então eu vou me atentar apenas, nessa segunda pergunta aí, tá? Por que estudar eletricidade? Bem, existe inúmeros motivos, inúmeras justificativas para estudarmos a eletricidade, para compreendermos os fenômenos eletromagnéticos. Por exemplo, para que eu consiga formar essas frases que estão saindo da minha boca e para que vocês consigam também compreender o que eu estou falando, inúmeras sinapses nervosas, inúmeros impulsos nervosos, melhor dizendo, estão nesse momento ocorrendo no cérebro de vocês. Assim, obviamente, como no meu também, para que eu consiga formar essas frases. E esses impulsos nervosos que acontecem em toda a nossa rede neural nada mais são do que impulsos elétricos. Então, eu acho que isso por si só já justifica o estudo da eletricidade. E para apelar de vez, na justificativa do porquê estudar a eletricidade, eu quero que vocês imaginem o átomo, o átomo que nós aprendemos lá em química no primeiro ano, que é a unidade básica de matéria, e com isso eu acabo respondendo a terceira e última pergunta. O próprio átomo, para que ele possa existir, o núcleo atômico de carga positiva, ele atrai, a eletrosfera que tem carga elétrica negativa, ok? Então, se esse princípio de positivo atrai negativo não funcionasse, se esse simples princípio eletrostático não fosse verdade, não fosse válido, digamos assim, o próprio átomo não seria possível. E, obviamente, a matéria, como a conhecemos, não existiria. Consequentemente, o meu e o seu corpo não existiria. Sei lá, qualquer tipo de matéria, uma cadeira, as árvores, uma montanha, o próprio planeta, enfim, o próprio universo, pelo menos a matéria do universo não existiria se esse simples princípio não funcionasse, ok? O próprio universo como conhecemos não seria possível. Então eu acho que isso por si só já justifica o estudo da eletricidade. A eletrostática é o ramo da eletricidade que estuda as propriedades e o comportamento de cargas elétricas em repouso. Então, nesse primeiro momento, iremos estudar os fenômenos relacionados às cargas elétricas em repouso. Provavelmente lá para o terceiro bimestre, iremos estudar as cargas elétricas em movimento, os fenômenos relacionados a cargas elétricas em movimento, certo? Quando formos estudar a eletrodinâmica, quando chegarmos na área de estudo da eletricidade denominada eletrodinâmica. Mas, como eu falei, vamos começar pelo começo, pelo que é mais fundamental, mais básico, que é compreendermos os fenômenos eletrostáticos. Carga elétrica. Sabemos hoje, que a matéria é formada por átomos. A palavra átomo vem do grego, que significa não divisível, ou indivisível. Eu não vou entrar em detalhes sobre a história do atomismo, que deu início ali com os gregos antigos, os filósofos gregos Epicuro, Demócrito e Leucipo, mas
mas acho que vou fazer uma videoaula, né, tratando da história da eletricidade, uma videoaula à parte, digamos assim, porque senão essa videoaula ficaria muito longa, né, o vídeo ficaria muito pesado, ok? Então, desde os gregos antigos, né, o pessoal já tem essa noção que a matéria é formada por pequenas unidades menores, chamadas de átomos, que eles denominaram átomo, mas, né, os estudos modernos sobre a constituição da matéria, digamos assim, né, os modelos atômicos, eles surgiram a partir ali do modelo do John Dalton, né, digamos que foi o primeiro modelo atômico moderno, né, como estudamos lá em química, provavelmente vocês viram isso em química do primeiro ano, quando estudaram os modelos atômicos, ok? Então, como eu falei, não vou explicar nessa aula, né, não vou fazer uma revisão nessa aula de modelos atômicos, vou deixar isso para um outro momento, ok? E eu peço também que vocês façam essa revisão de modelos atômicos. Então, no entanto, descobriu-se depois que em sua composição, né, o átomo, na sua composição, estão inúmeras partículas, das quais, né, nós vamos considerar apenas o próton, o nêutron e o elétron. Então eu trouxe aqui essa figura que basicamente ela corresponde ao modelo atômico de Rutherford, que alguns anos depois foi melhorado pelo Niels Bohr. E esse modelo atômico aqui, ele foi conhecido como modelo atômico do sistema solar, porque lembra realmente um mini sistema solar, né, com o núcleo atômico ocupando a posição do Sol, e os elétrons, que seriam essas bolinhas aqui em amarelo, não sei se vai estar visível para vocês, seriam os planetas, né, que ficariam orbitando ali o núcleo atômico. Então, eu peço que vocês façam realmente essa revisão de modelo atômico, porque é muito interessante essa parte da história da ciência, né? Então, dessas partículas que compõem o átomo, o elétron, o próton e o nêutron, nós iremos olhar de um modo mais especial, digamos assim, para o elétron, aqui no estudo da eletrostática. Ao próton e ao elétron associou-se uma propriedade denominada carga elétrica, e convencionou-se que a carga elétrica associada ao próton é positiva, enquanto a carga elétrica associada ao elétron é negativa. Antes de podermos avançar no estudo da eletricidade, é de extrema importância que vocês compreendam o conceito de carga elétrica. Então, ao próton e ao elétron associou-se uma propriedade denominada carga elétrica. Então, a carga elétrica é uma propriedade da matéria. Como assim, professor? Por exemplo, a massa. Massa é uma propriedade da matéria, que existe só pelo fato do corpo existir, ok? Então, no seu sentido mais fundamental, a carga elétrica, claro que existe que a definição, que existe várias definições mais complexas do que essa, né? Mas a carga elétrica é uma propriedade da matéria. E convencionou-se que a carga elétrica associada ao próton é positiva, enquanto a carga elétrica associada ao elétron é negativa. E a carga do nêutron? Bem, como o próprio nome já sugere, né? A carga do nêutron é neutra, é nula. Carga elétrica elementar. Entre 1906 e 1913, o físico estadunidense Robert Millikan, o físico americano Millikan, conseguiu estabelecer experimentalmente que a carga do elétron em módulo, né, em intensidade, né, em termos absolutos, é a menor carga elétrica e, portanto, indivisível. Ou seja, a carga do elétron, né, o elétron é uma partícula fundamental. Quando eu falo que o elétron é uma partícula fundamental, isso quer dizer que ele não pode ser reduzido a partículas ainda menores, pelo menos não até onde sabemos hoje em dia, né? Então, por isso chama-se também, né, a carga do elétron de carga elétrica elementar. E o valor dessa carga elétrica elementar da matéria, a menor quantidade de carga elétrica que pode ser encontrada na natureza, equivale a 1,6, né, aproximadamente ali, né, vezes 10 elevado a menos 19. E esse valor, né, esse módulo da carga elétrica elementar foi determinado pelo Robert Millikan em um experimento muito curioso denominado experimento da gota de óleo. Tá? Vocês podem colocar no Google experimento da gota de óleo de Millikan ou simplesmente experimento da gota de óleo, que vocês vão encontrar, né, a descrição de como se deu esse experimento. Eu peço que vocês façam isso aí. Eu não vou entrar em detalhes para que a gente possa economizar tempo aqui no vídeo. Então, passou-se a considerar que a carga elétrica existe em múltiplos da carga elementar. Tá? Eu vou chamar a carga elementar de E. Tá? Quando aparecer um Ezinho minúsculo nas equações, eu quero que vocês leiam como carga elétrica elementar ou simplesmente como carga elementar. Então, nós entendemos hoje em dia que um corpo eletrizado possui uma carga elétrica total que é um múltiplo da carga elétrica elementar, certo? Ou seja, com isso nós queremos dizer que a carga elétrica é quantizada, beleza? Por quê? Porque ela só existe em múltiplos da carga elétrica elementar. Então,
quando um corpo está eletrizado, sua quantidade de carga elétrica Q em excesso ou falta é dada pela seguinte equação. Quantidade de carga elétrica Q, que eu vou usar a letra Q maiúscula para representar, e essas barrinhas aqui, significa que essa carga elétrica está em módulo, tá? Significa que eu estou me preocupando apenas com o valor absoluto da carga elétrica. Eu não estou me importando com um sinal, se é positivo ou se é negativo, tá? Apenas com o valor mesmo, em termos absolutos. Então, a quantidade de carga elétrica de um corpo condutor vai ser igual a um número N, explico já o que se trata esse N, vezes a carga elétrica elementar, tá? Então, vocês vão usar essa simples equação aqui para determinar a carga elétrica de um corpo qualquer eletrizado. Esse N, ele corresponde à quantidade de portadores de carga elétrica que um corpo possui. Por exemplo, a quantidade de elétrons que ele possui em excesso ou em falta, dependendo da situação, né? Então, esse N, como ele equivale à quantidade de portadores de carga, ele pode ser qualquer valor inteiro. Ele pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, né? Qualquer valor inteiro é positivo, né? Então, o corpo pode ter, por exemplo, um elétron a mais, né? Pode ter, sei lá, 10.000 elétrons, 1 milhão, 1 bilhão de elétrons a mais ou a menos, né? Se tiver em falta. Então, vocês vão pegar, né, esse valor de elétrons em excesso ou em falta, vamos colocar aqui no lugar do N e vamos multiplicar pela carga elétrica elementar, que é esse valor aqui, né? Descoberto pelo Hopf-Milligan, e vão encontrar a quantidade de carga elétrica de um determinado corpo, ok? Unidade de carga elétrica. No SI, no Sistema Internacional de Unidades, a carga elétrica é medida em uma unidade chamada Coulomb, tá? Em homenagem ao físico francês, né? Charles Auguste de Coulomb, que deu importantes contribuições para o estudo da eletrostática. Então, nós iremos representar essa unidade pela letra C maiúscula, tá? O símbolo da unidade de carga elétrica, né? O símbolo da unidade Coulomb, que é a nossa unidade de carga elétrica, vai ser um C maiúsculo. Os fenômenos estudados em eletrostática envolvem cargas elétricas em quantidades inferiores a 1 Coulomb. Então, explicando melhor isso aqui, como os estudos, né, relacionados aqui à eletrostática geralmente envolve a interação de duas cargas, né, ou até mesmo o comportamento, né, os fenômenos eletrostáticos, né, melhor dizendo, relacionados muitas vezes a apenas uma carga elétrica parada lá no espaço. Então, 1 Coulomb é uma quantidade muito grande de carga elétrica. Por essa razão, nós iremos empregar com mais frequência os submúltiplos do Coulomb, certo? Então, por exemplo, eu trouxe aqui essa tabela, aqui em vermelho, com alguns submúltiplos do Coulomb, tá? E o primeiro submúltiplo que eu quero que vocês tenham sempre em mente é o millicoulomb, tá? O millicoulomb tem como símbolo um M minúsculo e um C grande, né? Um C maiúsculo. Lembrando que o C maiúsculo é o nosso símbolo do Coulomb, tá? Da unidade Coulomb, que é a unidade de carga elétrica, né? A unidade oficial de carga elétrica no Sistema Internacional de Unidades, no SI. E a ordem de grandeza de um millicoulomb é 10 elevado a menos 3. O segundo submúltiplo, que também aparece com frequência nos exercícios, é o microcoulomb, que tem como símbolo essa letra grega, que se parece um U com uma perninha puxada, tá? É uma letra grega chamada Mi. Então, o microcoulomb tem como símbolo um Mi e um C maiúsculo, um C grande, que é o símbolo do Coulomb. E a ordem de grandeza é 10 elevado a menos 6. Então, digamos que no exercício apareça lá que a carga elétrica de um corpo é 5 microcoulomb. Então, tenha em mente, né, que a carga elétrica desse corpo é 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Tá? É só lembrar aqui da ordem de grandeza. Tá? 1 milli vale 10 a menos 3, 1 micro vale 10 a menos 6. Aí temos o nano, né, o nanocoulomb também, que o símbolo é um N e o C maiúsculo, e a ordem de grandeza é 10 elevado a menos 9. O picocoulomb, que o símbolo é um P minúsculo, mais o C grande, né, o C maiúsculo, e a ordem de grandeza é 10 a menos 12. Tá? Então, eu quero que vocês tenham em mente sempre essa tabelinha, né, e lembrem-se das ordens de grandezas desses submúltiplos do Coulomb. Voltando aqui, né, espero que vocês tenham compreendido. Agradeço a atenção de vocês e até o nosso próximo encontro.